E aí, Maurício? E aí, Paulão, tudo bem? Belezinha? Joia. Cara, conversatória, hein? Ó, Finalmente, hein? finalmente estamos aqui, né? Olá, gente, tudo bem? Esse é um projeto que começa hoje, né, Maurício? Começando hoje o primeiro episódio do Conversatória, hein? A gente já está ensaiando esse projeto há muito tempo. A gente já teve outro projeto junto que era o... Videotória. Videotória. Que gente, mas que coisa louca, né? Videotória. Lembra que a gente fez uma propaganda sobre isso? Sim, não, ficou super legal, né? Foi bem legal. Foi antes da pandemia até, Foi antes da pandemia, verdade. Eu lembro que eu começava assim, ó. Você sabe o que é videotória? Então vamos lá. Vídeo e oratória. Entendeu? Videotória. Era isso aí. E foi um projeto bacana. Foi. O que a gente fez nesse projeto? Conta aí pro telespectador. Então, a gente fez, né? Foi até um curso, né? Um treinamento, né? Para pessoas que queriam falar melhor no vídeo, para que queriam ir para as redes sociais, né? E até se soltar um pouco mais na frente da câmera, né? Porque às vezes quando coloca a câmera na frente da pessoa, dá aquela travada ali, né? Então a ideia era destravar essas pessoas. Então eu trouxe alguns fundamentos sobre como se comunicar, como falar em público, como falar na frente da câmera, né? Paulão trouxe toda a parte técnica ali que tinha, né? Até de posicionamento, de luz, de usar equipamento. Porque, e assim, né? Quando a gente fez, não tinha tanto equipamento, tanto aplicativo que nem tem hoje. É verdade. O pessoal tinha que rebolar um pouco mais para fazer as coisas ali, né? É verdade. Mas então é o seguinte, gente, vamos começar primeiro. Quem é você, Maurício? Explica aí pro espectador. Bom, é aquela coisa, né? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Maurício Duran. Então vamos lá, né? Eu sou Maurício Duran, sou especialista hoje em comunicação e aprendizagem corporativa, né? Então eu sou um franqueado da Ferolab, uma empresa que trabalha muito com treinamentos, uma consultoria educacional. A gente trabalha com aprendizagem corporativa, né? Eu venho da área da educação física, sou professor de educação física e por muito tempo, né, eu trabalhei na área de educação física e eu fui para a educação física porque eu gostava de esporte. Mas eu descobri que eu gostava de gente, de desenvolver pessoas, de trabalhar as pessoas, de ajudar as pessoas a atingirem os seus objetivos. E o esporte é uma ferramenta sensacional para isso, né, Maurício? Então, essa vivência que eu tive no esporte, do relacionamento com as pessoas, isso me trouxe, né, essa visão de poder ajudar, de ensinar, de ajudar as pessoas a se desenvolver. Mas o interessante é que eu te conheci já nessa área de comunicação. Sim. Que a gente se conheceu na SIC, é isso? Isso. A Cristal começou fez parte do quadro da SIC, né? Fomos associados da SIC, fizemos vários eventos lá juntos, Sim. Palestras e tal, e foi lá que a gente se conheceu. Exatamente. E aí eu conheci o Paulo, que agora você conta para as pessoas quem é você. Bom, eu sou um louco, né, cara? Isso eu tenho certeza absoluta. Conhece. Que eu desde moleque sou músico, então sempre trabalhei com música, montei um estúdio aos 18 anos, hoje o estúdio tem 40 anos. Provavelmente algum jingle que você escutou, principalmente na cidade de Campinas, foi o Paulo que fez. É verdade, a gente trabalhou e começou em 85 como produtora de jingles, né? Aí depois, numa trajetória até natural, a gente passou a produzir músicas, né? Eu trabalhei 6 anos na Abril Music e depois a gente entrou pro mundo do vídeo. Até meio que automaticamente, porque como a gente teve um polo de cinema em Paulínia, né? Sim. A gente foi logo no início do polo de Paulínia, a gente começou a frequentar, a fazer cursos no polo de cinema de Paulínia e transformamos numa produtora de vídeo. Que no começo era uma produtora de cinema, né? Então você vê lá vários filmes hoje ainda com meu nome lá, Paulo Evans, e alguns filmes como figurante. Eu trabalhei em vários filmes como figurante. Aí depois a gente passou a produzir nossos filmes. Eu produzi alguns filmes no próprio Cristal. Participei de produções de amigos também. É uma coisa natural, porque você acaba montando um polo, né? Mesmo a gente sendo de Campinas, mas muitas pessoas de Campinas e região toda iam pro polo de Paulínia, né? Qual é o nome daquele filme que filmou na Catedral? Confessionário. Confessionário, né? A gente fez 2 filmes na Catedral Metropolitana de Campinas. Um foi uma ficção, né? Confessionário, que era um filme meio de tensão, assim, mas bem interessante. Eu vou pôr o link aqui para quem quiser assistir, entra lá e assiste. E eu fiz o documentário da Catedral Metropolitana de Campinas, que chama O Pelicano e a Águia.
Olha que legal. Que aí conta que são os 2 símbolos da Igreja Católica e é muito interessante. Então eu vou pôr o link também para vocês assistirem aí embaixo ali, ó, como que o pessoal fala? Na bio. Na bio, na descrição, né? Na descrição do vídeo. Na descrição, Na descrição, então, do vídeo você vai ter os 2 links para você assistir os 2 filmes. E aí, naturalmente, entramos pro mercado de vídeo, de filmes, passamos a fazer produções institucionais para a empresa e depois tudo evoluindo, a gente estourou na pandemia o podcast e hoje somos especialistas em podcast. Inclusive estamos aqui no estúdio, né, na Cristal Estúdio, nesse ambiente maravilhoso aqui e é muito legal a gente, né, até trazer isso, né, nesse nosso primeiro episódio da Conversatória. E por que ele chama Conversatória? Até por causa de várias conversas que eu e o Paulo tivemos, né, sobre vários assuntos, né, sobre muitas coisas, né, concordamos em muitas coisas, discordamos em muitas coisas, que faz parte, e esse é o objetivo, esse é o intuito. Senão não teria graça, né? Exatamente. Que graça teria se a gente concordasse em tudo, né? Exatamente. E a ideia do Conversatório é trazer as conversas. Como vocês estão vendo, assim, né, eu comecei na área de educação física, fui professor universitário, fiz mestrado na área de educação física, né, depois mudei para essa área de treinamentos, né, comportamentais, na área de comunicação, ensinando as pessoas a falar em público, tudo isso, falar em vídeos, como a gente fez no Videotória. Paulo começou ali com os jingles, e aí continuamos ali. Institucionais. Coisa institucional, fazer a cobertura de eventos. Também, né, fizemos muitos da FIC, né? E hoje a gente traz, né, estamos aqui num podcast, numa mídia, né, muito nova, que tem crescido muito, né, principalmente no Brasil. Muito que crescer. Eu falo, o pessoal fala, mas não tá saturado? Gente, não tá nem no começo ainda. A gente tá engatinhando para começar. É verdade, né? E a ideia da gente fazer o Conversatório é exatamente isso, trazer conversas que transformam, trazer elementos, pessoas diferentes pra gente falar do mundo atual, né? Porque hoje o mundo, né, cada vez mais rápido, né? Essa mudança, né, hoje em dia... Quando a gente fala das coisas contemporâneas, a gente não pode deixar de falar em tecnologia, né? Sim. Inteligência artificial, enfim. E eu acho que isso vai ser praticamente o nosso dia a dia de conversa aqui, né? Exatamente, né? Fala um pouco, então, assim, eu já tenho algumas pessoas na cabeça que eu vou trazer para o Conversatória. Fala um pouco do perfil das pessoas que você quer trazer, Maurício. Olha, eu quero trazer uma galera... né, além de tudo isso que eu fiz, eu também coordenei programas de aceleração de startup. Né? Legal. Aqui na Venture Hub, né? Participei com o pessoal ali. E aí conheci muita gente dessa área de startup, de inovação, de tecnologia. Então tem muita tecnologia legal de diferentes áreas, do agro, da saúde, da logística. Tem muita coisa legal aí do food, né? De alimentos também, tem muita coisa interessante. Então quero trazer um pessoal aí dessa área de inovação, dessa área de tecnologia, de startups, como também... não muito longe da tecnologia, porque a gente fala muito de tecnologia hoje, da aprendizagem corporativa, né? Das pessoas que trazem sobre inovação, sobre capacitação, que a gente chama de upskilling, né? De capacitar as pessoas, né? Dentro das empresas, porque é isso, né? Hoje o mundo ele muda muito rápido, né? Antigamente as empresas faziam planejamentos estratégicos de 10 anos, né? Hoje tá difícil fazer... De meses. Pois é. Não é? Né? O que vai mudar? Vai vir uma inteligência artificial nova, vai vir uma tecnologia nova, vai vir algo novo ali. Né? A hora que você fala assim, né? Alguém chega e fala assim, nossa, você já viu isso? A outra pessoa fala assim, não, já vi uma coisa nova. Nova. Né? E já traz coisas novas, né? Eu vou ser sincero para você. Hoje a gente vive... principalmente a inteligência artificial, toda tecnologia, né? Mas o que está muito em voga hoje seria a inteligência artificial. A gente vive todo dia, gente. Na produção de vídeo, na produção de áudio, na produção de roteiro, na produção, enfim, de tudo, né? Produção hoje de audiovisual, eu acredito que qualquer área dentro do mundo, né, gente? A tecnologia tem que estar presente, Maurício. Quanto tempo você demorava para editar um vídeo antigamente? Para criar o roteiro, muitas vezes eu pedia um mês para o cliente. Para criar o roteiro? Criar o roteiro. Olha. Hoje você cria um roteiro em um clique, cara. Você dá o tema lá, eu quero falar sobre uma história da linguagem não escrita, por exemplo, não falada. Um clique, você tem um livro praticamente na sua mão. E isso é bem legal você falar, né, do um clique, porque assim, não é tão somente um clique. Sim. Porque tem uma coisa que é interessante, que as pessoas às vezes, eles olham e falam assim,
Então, por exemplo, o produtor de vídeo vai sumir porque agora eu consigo fazer ali. Uma coisa é eu escrever um prompt para IA, para qualquer generativa aí e tal, né? Claude, ChatGPT, Gemini, qualquer um, DeepSeek e tal. Eu escrever ali para pedir um roteiro, né? Outra coisa é você, né, é o Paulo pedir para escrever o roteiro, porque vão ter muitos elementos a mais ali que você vai colocar no seu pedido do que eu. Puta, cara, isso aí é uma coisa que a gente podia trazer para o público. Dar essa ideia de como se escrever um prompt. Sim, né? Legal. Eu acho que isso, por quê? O que eu vejo? Maurício, eu participei praticamente aí em 40 anos de todas as evoluções da tecnologia nessa área do audiovisual, né? Principalmente na área do visual, que é a que eu desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro, né? Eu faço parte dessa área. Então, assim, eu acho que todas as evoluções vêm de uma maneira que acrescenta muita coisa, mas por incrível que pareça, cara, acaba nivelando o pessoal por baixo. Por quê? Porque todo mundo tem acesso, isso é muito bom, só que quem tem um pouco mais de qualidade, de conhecimento técnico, vai começar a se destacar. Sim. E aí, assim, no geral é muito bom, porque o nível sobe no geral. Mas aí você tem os profissionais que realmente se destacam e ficam no mercado. Mas você quer ver uma coisa como isso? Eu falo assim, isso não é novo. Eu li a biografia do Leonardo da Vinci. Sim. O Leonardo da Vinci, para quando ele ia pintar um quadro, ele pesquisava sobre qual era, por exemplo, ele ia pintar um quadro e ia ter uma paisagem. Ele pesquisava quais eram as pedras, as plantas daquele lugar que ele ia pintar. Entendi. Para que aquilo fosse o mais real possível. Era o prompt dele. Era o prompt dele. Então ele estudava isso. Ele foi estudar anatomia, os primeiros desenhos de anatomia que a gente tem em Atlas, quem fez aí, quem é da área da saúde, né? Pegou lá o Sobota, que era o Atlas mais usado aí nas aulas de anatomia. Os desenhos ali, o Leonardo da Vinci começou a fazer. Ele estudava cadáver ali, porque o que ele queria entender? Ele queria entender como que era a musculatura, como que a musculatura movimentava, né? Para ele desenhar a roupa por cima. Olha. Por isso que as pinturas deles eram tão realistas, porque ele ia nesse detalhe do detalhe. E hoje, com a IA, né, então aquele que tem a visão de, poxa, eu quero fazer, né, como eu falei, do roteiro, eu quero pedir uma imagem, mas quando eu vou pedir aquela imagem, para que ela seja o mais realista possível, eu tenho que estudar várias coisas para criar esse prompt, para dar informações para a inteligência artificial, para ela fazer num clique ali, mas tem um estudo antes ali, tem um conhecimento antes ali, né? Os elementos que você vai colocar ali. Esse estudo até pode ser na inteligência artificial, mas você tem que entender do que você vai falar. Sim. Porque também tem o seguinte, isso que eu falei de as pessoas se nivelarem, né? Todo mundo que fizer uma pesquisa da história, da fala, da comunicação, que não é a fala e a escrita, todo mundo vai ter o mesmo resultado. Sim. Agora, se você já pensar numa coisa um pouco mais refinada, eu dou um exemplo, cara, é muito legal esse exemplo. Como eu sou da área musical, eu tô me divertindo com o Suno, né? Tem algumas outras plataformas, né? Mas o Suno eu acho um barato, né? E aí no começo que eu usava o Suno, eu jogava uma coisa muito genérica, lá eu quero uma bossa nova e tal, criava uma letra, já punha uma melodia, eu tenho a facilidade de gravar voz e piano, gravava, subia pro Suno e pedia para ele fazer aqui em cima daquilo, né? Mas assim, chegava lá 30% do que eu queria. Para você ter uma ideia, hoje eu faço um prompt assim, de 2 páginas para fazer uma música. Olha aí. Né? Então, assim, explicando o estilo que eu quero, explicando assim, olha, eu quero a primeira estrofe assim, a segunda estrofe assim, eu crio a letra antes, e eu quero aqui uma preparação, um bridge, né? uma ponte para o refrão, aí o refrão, aí de repente uma terceira parte, aí saiu da terceira parte um solo, volta na segunda, cara, eu monto a música ali, escrita num prompt, explicando todos os estilos que eu quero, eu ponho os instrumentos que eu quero. Olha só, eu não sei nem o que é uma ponte. Não, uma ligação. Mas imagina, se eu vou pedir para o Suno fazer uma música, eu ia pedir, como você falou lá no começo, eu quero um estilo bossa nova e com um violãozinho assim e tal, né? Então aí entra o que a pessoa que se especializar no assunto que ela vai produzir em qualquer área da inteligência artificial
tem que trazer para inteligência artificial. Não é simplesmente você jogar lá, eu quero, lá que nem no caso, uma bossa nova. Cara, uma bossa nova existe 1 milhão de possibilidades. Sim. E aí fica de novo genérico. Exatamente. Né? Fica uma coisa muito simples, muito genérica. Agora não. Eu quero uma bossa nova e na introdução eu quero um flugelhorn, um trompete que é maiorzinho, um som um pouco mais gordinho, mais gostoso, com acompanhamento de piano e umas cordas, uns strings no fundo. Aí dessa introdução, 4 compassos, já entra o cantor. Quando entrar o cantor já entra a bateria, percussão. Você entendeu a diferença? Não, totalmente, né? Aí fazendo uma ponte até para minha área, isso é algo que a gente fala muito, né, na parte de aprendizagem, né, de que tanto as empresas, qualquer profissional hoje, ele tem que estar aprendendo sempre. Sempre. Então, antes a gente fazia uma faculdade, se formava e claro, gente, universidade, minhas filhas estão estudando, né, fazem universidade, tem que ter a vivência universitária que vai ajudar muito, claro. Tá? Nada com, né, não tô trazendo nada contra. Nada substitui o ensino. Exatamente. Nada substitui o ensino formal, né? Exatamente, né? Então, mas antes eu ia lá com um diploma de professor, um diploma de engenheiro e tal, e ficava com aquele conhecimento, diferenciar quem tinha uma pós-graduação, diferenciar quem tinha um MBA, aí um mestrado, né? Então, esses eram os diferenciais. Hoje o diferencial é aquele que aprende mais coisas. Que tem o conhecimento. Que tem o conhecimento Verdade, mesmo. né? E de buscar esse conhecimento. Então, quando a gente fala, né, da inteligência artificial, tem muita gente que tem medo. Nossa, mas isso é algo muito técnico. Vai lá brincar. Né? Vai lá usar. Eu falo, eu nunca escrevi um código na minha vida, né? Nunca programei, né? Aí sim é outra área. Então, né? Mas eu fui lá, falei, deixa eu mexer nessa inteligência artificial aqui, deixa eu ver. O que dá certo, o que não dá certo. Então, de você, né, tá aprendendo a utilizar isso, aprendendo a utilizar novas tecnologias, né? O mundo hoje, ele muda muito rápido. Muito rápido. Então, a gente tem que estar ligado nessas novas tecnologias e tem que estar testando. Que nem você falou, começou lá pedindo um jeito, não tava vindo legal. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer a mais? O que eu tenho que colocar coisas a mais ali? Então a gente fala muito isso, né, hoje da aprendizagem, né, da gente estar aprendendo. O pessoal fala muito do lifelong learning, né, de aprender, né, sempre ao longo da vida. Sempre, sempre, né? Então, e aí é isso, né? Que nem, imagina se você ficasse produzindo vídeos como você produzia há 20 anos atrás, nem há 40, né? Há 10 anos atrás. E você sabe que eu conheço pessoas que fazem isso, mas estão fadados a fechar, porque o time hoje, por exemplo, isso é do mercado, né? O time de entrega é muito mais rápido. E mais era muito mais custoso você produzir, como eu te falei. Imagina um roteiro desenvolvido durante um mês. Voltava, eu ia pro cliente. O cliente não tem mais tempo para isso. Exatamente. Todo mundo é muito mais ágil, muito mais rápido. Né? Cara, mas eu tô muito ansioso aí de ver os seus convidados, então, e puxar esses papos com eles, cara. Sim, Eu acho que os seus convidados... Eu quero sentir isso. O quanto cada pessoa que a gente trouxer aqui já vai estar por dentro disso, já vai estar utilizando esse tipo de coisa, né? Que é uma das coisas que eu tenho dúvida. Será que você que está aí nos assistindo já utiliza essa inteligência, essa tecnologia de uma maneira ativa? Porque, como você falou, comece a brincar, que é muito legal você começar brincando e depois entendendo até onde você pode chegar com isso e quanto isso vai somar na sua vida profissional, na sua trajetória aí. E é interessante que nem sempre a resposta que vem lá das IAs generativas aí, nem sempre essas respostas é o que a gente quer, né? É verdade. Porque muitas vezes eu peço lá alguma coisa, ela me traz alguma coisa, eu falo assim, não ficou legal. Não ficou legal. Não, mas eu saí da página em branco. Só de fazer o prompt... É verdade. Já saí, eu tava o que eu vou escrever, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, peraí, deixa eu pedir aqui. Aí a hora que eu penso no prompt, já me vem algumas ideias. Aí eu jogo pra ela dá algumas ideias, ela fala, opa, pode ser esse caminho aqui. Aí eu falo, né, assim, tá bom, né, obrigado, né, ChatGPT, deixou... E é incrível isso, assim, eu nunca deixei de compor música mesmo, porque eu gosto, a música acabou virando um hobby, né, nossa, quando eu tenho tempo livre, o que eu mais gosto é fazer música, e é incrível como as letras, por melhor que sejam, que eu tiro, por exemplo, no ChatGPT, eu utilizo, eu vou montando, serve como um brainstorm, mas realmente eu não uso a letra na íntegra, né, até porque
quê? Porque a música... O que é a música? Você sabe qual que é a definição da música? Não. É a expressão da alma através dos sons. Olha que legal. Então isso, e a gente falando através dos sons da letra, da música escrita, né, música cantada, é a mesma coisa. A expressão da alma através da escrita. O poema é isso, né? Então... tem que ter a sua mão ali, tem que ter a sua composição na música, né? Sim. Então, assim, funciona sensacionalmente como brainstorm, como ideias. Algumas frases ficam muito bonitas, tal. Você pede... E no prompt disso, de criar música, cara, o prompt é um barato. Por quê? Aí você escreve lá, eu quero uma música com poesia, de repente, que siga aquele estilo dos anos 80 que se compunha. Sim. E eu coloco muito assim, eu quero, por exemplo, com a influência do Tom Jobim, do Chico Buarque, não sei, cara, e ela traz uma coisa muito rebuscada, muito diferente, né? E aí você, com aquilo vira ouro para a composição. E olha só, gente, a ideia do conversatório é isso aqui, ó. É esse bate-papo aqui, né, da gente conversar e tal. Se pudesse ser, né, no bar e tal, então também seria... Não, e a ideia é essa. Eu acho que até na próxima a gente tem que trazer uma cervejinha. Pode ser, né? Um vinho, dependendo do convidado. Né? Convidar isso. Se for convidado igual a gente, é cervejinha com petisco. Se for convidado mais formal, a gente traz um vinho na taça. Eu não sou muito da cerveja, sou mais do vinho. Você mais do vinho? Cafezinho. Cafezinho também e tal. Então a ideia é essa da... Você falou da educação, né? A gente falou da educação, você falou dos prompts ali. E uma coisa que eu tava conversando até com a Mônica, minha esposa, esses dias, que era essa questão, né, da... Minhas filhas, né? Eu tenho uma de 16, outra de 20, né? Estão criadas. E aí, assim, a gente vê o quanto que elas já utilizam até ali, né? A mais velha tinha uma certa resistência um pouco na inteligência artificial, hoje ela já usa bastante, né? As duas usam. E o quanto que os professores têm que se preparar para isso. Porque, assim, não dá mais para você pedir um trabalho como era pedido antes. Não dá mais para você avaliar como você avaliava antes. Né? Então você tem que pensar formas diferentes também. Então a gente tem que olhar, isso é uma coisa que a gente fala muito quando a gente está trabalhando com a educação corporativa, né? Qual é o contexto do mundo hoje? Né? O que está acontecendo no mundo hoje para que a gente tenha essas práticas diferentes? Quais são as habilidades que são requeridas hoje? Né? Não só a formação ali, o diploma, mas que tipo de habilidades que a gente tem que ter? Então tem essa parte, né, de ter essas habilidades, isso que a gente chama de letramento de tecnologia. Então as pessoas têm que buscar isso. Mas eu preciso ser um programador, um dev? Não, eu tenho que saber utilizar a tecnologia, né? Usar essa tecnologia, usar o smartphone, usar, né, a inteligência artificial, né, um computador ali, isso que vai fazer a diferença. A diferença. Né? E porque a gente tem, assim, uma coisa é você... por isso que muito interessante que você falou para a pessoa começar a brincar. Uma coisa é você começar a desvendar essa tecnologia. A outra coisa é você já ter ela como integrada na sua criação, na sua produção. Sim. Porque aí muda muito, Maurício. Sim. Assim, é muito interessante no começo, é uma loucura, pô, que novidade e tal. Aí depois que você vai analisar, podia ser melhor aqui, podia ser melhor. Mas aí você começa a entender como ela se integra ao seu dia a dia. Sim. Cara, uma coisa eu falo pra você, quem tem medo da tecnologia, não tenha. Porque eu falo uma coisa, não tem volta, gente. Não tem volta. Você não vai fazer hoje em dia nenhum texto, nem criar nenhuma imagem, criar um som, uma música, sem utilizar a inteligência artificial e a tecnologia num todo. A gente fala em inteligência artificial porque eu diria que nessa parte de criação e mesmo de produção, né? Porque eu vi plataformas de vídeo, meu Deus do céu, é assustador. De lindo. Cara, eu falo que é assustador de lindo, porque, gente... essas plataformas hoje de criação de vídeo, para quem não é do ramo e vê aquilo feito, fala, não é fácil, clica ali. Gente, para produzir uma imagem do jeito que sai hoje nessas inteligências artificiais, era muito custo, era muita dor de cabeça, era, cara, uma iluminação para você ter como um vídeo. Eu vou pôr um exemplo aqui para vocês verem. Que a gente criou algumas coisas brincando, né, para já ir integrando ela no nosso dia a dia. Então olha aí, ó, isso aí que bacana. A wild, untamed might, and she commands your awe with every breaking light.
Você imagina isso sendo produzido na unha de verdade, com local, com iluminação, com locação, com atores. A pessoa não tem noção. Outro dia eu vi, o pessoal era um podcast, falaram uma produtora, não lembro o nome da produtora, acho que é a O2, tá, né, que fez aquele vídeo do Will Smith. Que ele fala em diferentes línguas. Sei. Então, usando a inteligência artificial e tal, né, pra falar. E aí eles estavam falando, né, que aquilo não é uma coisa tão simples de ser feito. É um prompt e tal, lá, porque é um vídeo em 4K, isso foi pra cinema e tal, né. Então tem, né, algumas coisas a mais ali que faz. Claro que a inteligência artificial facilitou e muito, né, isso ser feito, a sincronização, né, da boca dele. Eu acho que para quem acompanhou a evolução do cinema e da animação, hoje em dia não é mais animação, a animação seria a parte de desenho, mas hoje quando a gente fala em animação 3D é real. É um mundo real que já existe há um tempo, mas assim, um filme de desenho animado feito da maneira artística, vamos dizer assim, que se fazia, levava anos. Maurício, era anos. E você pega, por exemplo, aqueles primeiros filmes de grandes animações em 3D, você via ali a quantidade de pessoas que participavam da produção do filme. Eram 300 pessoas, 600 pessoas. Como curiosidade, assistam e vejam os créditos de filmes mais antigos da Pixar. Eu ia falar isso. Pega os filmes mais antigos da Pixar e pega o último lá que ganhou de animação, o Flow. Ali e tal, que foi feito ali, acho que era um time super pequeno, então, né, que eles fizeram lá, e ele fez ele nem usou tanta inteligência artificial tal, mas ele usou, tem um programa, minha filha até falou desse programa tal lá, o programa, um programa simples. Blender, não é o Blender, ele usou o Blender, é legal, então, é legal. Ele usou o Blender ali e tal, e tinham assim 5 pessoas, então, e fez cinema. Né? Então imagina, isso não era possível lá atrás, né? Nunca mais imagina. Quando o Walt Disney fazia lá, né, no desenho unha mesmo, na unha. Cara, ele sincronizava. No começo, o cinema não tinha muita fala, mesmo a animação. Mas depois que começou a ter fala, imagina, ele sincronizava a boquinha na mão, no desenho, cara. Que loucura, que arte, né? Agora você imagina que a inteligência artificial, ela não é que ela substitui isso, ela traz isso com ela. Então hoje, quando você faz ali um desenhinho com a boquinha sincronizada, isso aí o Walt Disney tá ali, cara, tá ali porque ele desenvolveu isso, né? E isso é importante, né, as pessoas verem que assim, entenderem que é uma evolução dessas tecnologias. A gente fazer o podcast aqui, isso é uma evolução do rádio. É verdade, exatamente. Então o rádio era isso. Hoje, dificilmente. Outro dia eu escutei rádio, tava voltando de São Paulo, tava passando o jogo de São Paulo, eu escutei no rádio. Né? Entendeu? Você chegou a fazer podcast só com voz? Podcast só com voz? Eu não cheguei. Não, que você é novo. Mas eu fiz podcast só com voz. Eu tô falando há 30 anos atrás, cara. Não existia essa coisa de imagem. Era só voz. Era só voz. E era super bacana, porque o podcast foi. Por que chama podcast, você sabe? Não. Agora eu quero saber. Vou contar pro espectador. A Apple lançou uma época, um negócio que era. Pô, quem não é? Eu vou falar uma coisa que quem é novo vai ver, vai tirar sarro da minha cara. Mas a gente usava um negócio que chamava Walkman. Você lembra do Walkman? Não é do meu tempo, não é, né? Gente, eu vou falar uma coisa. Então, na cintura, assim. Fita cassete. Fita cassete, tá. Você que tá assistindo. Eu não vou falar que eu dei aula de hidroginástica na academia com fita cassete. A gente alugava CD, né? Tinha a antiga CD-Way. CD-Way. Do Marcinho e tal. Marcinho, se um dia ver esse vídeo, né? Um abraço e tal. A gente alugava os CDs, que eu dava aula na academia lá, que tinha uma parceria com ele, pra gente gravar fita cassete pra gente dar aula. As professores de hidroginástica, de ginástica e tal, a gente gravava. Será que as pessoas que estão assistindo, tem muitas delas, eu tenho certeza que nem imaginam o que é uma fita cassete. E a fita cassete que eu enroscava no Walkman. Nossa, aí depois você rebobinava na fita, na caneta Bic. A caneta Bic. Então, mas gente, olha, da fita cassete, tá? Que a gente usava na cintura, você evoluiu para várias evoluções. Aí um dia a Apple
foi bem no início da Apple. Lembrei da história. Lançou um negocinho que chamava iPod. Você lembra disso? Sim, sim. Cara, o iPod era sensacional. Era um aparelhinho pequenininho assim. Tinha uns que era isso aqui, né? Era, né? Se você pega o smartphone, ele era o quê? Metade do smartphone. Metade do smartphone. Metade do smartphone, assim. E ali tinha uma memória que você gravava as músicas, você baixava os arquivos e punha no fone de ouvido, cara, cabia no bolso. Era uma brincadeira, né? Cabia no bolso, né? Fone de ouvido com fio, tá, gente? Né? Existia essa coisa do Bluetooth aí. E olha a sacada, era com fio, não tinha Bluetooth. E olha a sacada de quem criou. Pô, se a pessoa tá ouvindo música, ela pode estudar pelo iPod. Sim. Aí lançou o podcast, que foi essa conversa dentro do iPod. Dentro do iPod, verdade. Que louco, né? E olha só que legal como, né, as tecnologias elas vão se conectando e vão evoluindo. Né? Então o iPod, né, ele surgiu para tocar música. Só que ele só surgiu porque a grande inovação da Apple não foi nem o equipamento, foi o modelo de negócio. Eles mudaram, eles criaram o iTunes. Verdade. Porque antes a gente comprava, né, um disco, né, o LP, né, ou o CD, né, ou a própria fita cassete. Ou a própria fita cassete. Lembra com capinha? Isso. E aí tinham quantas músicas, sei lá? Dava 60 minutos, tinha C30, C60, C45 e C30. Então você tinha, sei lá, 20 músicas ali, né? 10 de cada lado. Só que aí quando você comprava pronto, né? Vinha aquelas no CD, no LP, na fita cassete, vinham as músicas, você tinha lá 20 músicas daquele artista. Aí você gostava de 2 ou 3, né? Tinha umas que você não gostava, tal, né? Você não gostava de todas as músicas, né, dos artistas. E aí o que o Steve Jobs fez? Ele falou assim, não, peraí, né? Tinha a galera que começou, já tinha o Napster, né? Que era pirata, a pessoa começou a baixar a música. P2P que chamava, era isso? Power to Power, P2P. P2P, Point to Point. Point to Point. Que era, você tinha acesso à minha livraria, eu tinha acesso à sua, isso no mundo inteiro. E era tudo pirata, né? Então, era pirata, porque o compositor e o músico não ganhava nada. E aí o Steve Jobs disse, tá bom, vou fazer uma loja que você compra a música, que foi o iTunes. Então eu fazia uma seleção, uma playlist, eu comprava a música. Porque o artista passou a receber. Sim. O que era pirata. O que era pirata antes. Ele passou a receber. Então não era só a vendagem do álbum, do disco, que depois veio o MD, depois veio, lembra, o Disc Play, que era um... Era o Disc Laser. O Disc Laser. E aí, quando veio, começou a comprar a música. E aí, pra comprar a música, você tinha tocadores de MP3. Né? MP3, que era o iPod era isso. Isso. Ele tocava MP3. Que era uma extensão de arquivo, porque tem isso também. O arquivo nativo do áudio é o WAV, né? E na Apple é o AIF. AIF. E são arquivos muito grandes. Então, por exemplo, uma música normal, aí de 5 minutos, 4 minutos, daria uns 30, 40 megas de arquivo. E isso, para se ter dentro de um aparelhinho que tinha ali, tinha quanto de memória? Você lembra? Nossa, não lembro. Era 16. 16. Não era megas. 256, uma coisa 256 assim. megas, não era giga. Era uma coisa assim. Então aí o que eles fizeram? O MP3 ele reduzia o arquivo, mantendo, claro, respectivamente proporcional, mas mantinha praticamente a qualidade do fonograma, só que caía para quase 10%. Então, um arquivo de 40 mega caía para 4 mega. Então, você podia ter muito mais dentro do seu iPod, dentro do seu player MP3, né? E aí veio isso, e aí foi evoluindo depois, tinha um iPod Touch, que aí a hora que veio o iPhone, que ele juntou tudo, que começou a juntar. E essas tecnologias, por exemplo, os aplicativos que a gente tem hoje, eles só foram possíveis de acontecer porque surgiu o iPhone. Cara, eu te cortei, mas eu quero completar o seu raciocínio para o público entender. Com isso, isso que você estava falando, você não precisava mais comprar as 12 músicas. Sim. Não é isso? As 20 músicas. Você comprava a música que você gostava. Que você gostava. Naquele iTunes. E aí isso foi mudando tanto que hoje, né? Então naquela época, né? Os artistas faziam shows para vender discos.
Verdade. Né? Aí ganhava lá o E disco vendia de ao ouro e vivo, tal, né? é. Vendo quantas cópias e tal lá. Hoje os artistas, né, disponibilizam as músicas, né? Praticamente sem custo. Sem custo, né? Nas plataformas Pra vender aí e tal, shows. pra vender shows. Mudou. Né? Mudou o modelo de negócio, né? Cara, e assim, é uma loucura, porque... e eu trabalhei muito, como eu falei no começo, eu trabalhei com gravadoras, né? E se tinha muito investimento em cima do artista. Sim. E só existia aqueles artistas que a gravadora tinha contrato. Aham. Porque não tinha espaço pra gente nova. Sim. Ou você era, e isso era assim, não era um destaque musical. Claro que no meio tem toda a história de qualquer tipo, mas era muito mais uma indicação, conhecimento de alguém. Olha, pô, amigo, eu conheço um cara desse que é um músico bom, que eu acho que encaixa aí na sua gravadora, e aí ele ia ser contratado, né? E agora, cara? Agora é sensacional. A democracia que isso criou na música. E olha só como é interessante, né? Talvez quando começou a surgir essas plataformas, tipo Spotify, né? Mesmo o YouTube, né? Ali o pessoal fala assim, pô, vai acabar esse mercado. Né? Nossa, vai acabar o mercado da música, né? O iTunes e tal. Ele se transformou, ele se adaptou. Da mesma maneira que a gente está falando da inteligência artificial, de novas tecnologias, o mercado vai se adaptando. Claro, tem profissões, né, cargos, né, vamos colocar assim, que isso a pessoa vai ter que se transformar. Vão ser extintas aquele cargo específico. Então aquele cara da gravadora, que era o cara que escolhia o artista para gravar um disco, né, esse cara, ele foi substituído talvez por alguém que faça um marketing, que cuide da imagem do artista, né, nas redes sociais. Não, a gente tem um exemplo muito claro aqui. De repente o cara que é produtor de música, vamos falar de música porque é um mercado que eu particularmente conheço muito bem. O cara que é produtor, ele vai continuar sendo um produtor, só que ele vai ter que entender muito de inteligência artificial. Sim. O músico, mas o músico vai perder emprego. Cara, ao vivo não existe outra maneira de se tocar. Sim. O músico tem que estar ali. E eu acho que até isso contribui para a evolução do músico. Porque pela qualidade que a inteligência artificial te entrega, o músico vai ter que correr atrás. Sim. O músico vai ter que correr atrás. Até, eu vi, tenho aqui no meu Spotify, aqui, ó, vou até buscar aqui, uma banda que é toda feita de inteligência artificial. Que explodiu nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dela aqui, mas eu já vou achar aqui para vocês, que é uma banda que é virtual. Ela é virtual. É assim, a banda existe, né? Mas os artistas não. Né? Então a banda ela existe, mas os artistas não. Que quer ver, daqui a pouco eu acho aqui. E isso é muito legal porque assim, eu quero escutar a música, ok, é uma música legal, tal, tá ali e tal. Mas o cantor não existe. Então. Principalmente o cantor, porque assim, os instrumentos, quando a gente fala em, isso, quem não conhece vai se surpreender. Os instrumentos virtuais já existem há um bom tempo, tá? Então, desde que o MIDI começou dentro da música, os samplers você já tem, mas a parte da voz... Desde que o Jean-Michel Jarre começou a tocar, Nossa, né? Jean-Michel Jarre era um violinista. Não, tecladista. Jean-Michel Jarre, fazia aqueles shows e tal. Eu tô Jean-Luc Ponty. Esse era o violinista. Mas Jean-Michel Jarre, é verdade, lembra disso? Entendeu? Ele fazia que era música eletrônica, né? Então, a música eletrônica era isso. Eu não achei aqui, mas daqui a pouco eu acho. Tem ideia de que ano que é isso? Jean-Michel Jarre? Cara, era 80, né? Década de 80. Entregamos a idade agora. Né? Eu nem falo a minha, porque o pessoal vai dar risada. Eu imagino os jovens assistindo isso aqui, a gente tá passando um mico, Maurício. Pois é, verdade, né? Mas depois eu acho aqui como que era o nome da banda lá, tal, que Não, a gente põe, vai mostrar um clipezinho. Tem clipe? Não tem clipe, não, né? Tem, já fizeram? Eu acho que tem um clipezinho tal deles, tem a imagem da banda, que é aquela imagem que você vê que é de inteligência artificial e tal, e é uma musiquinha legal deles e tal. Só que aí não tem, e aí é uma coisa que é interessante a gente trazer, né? As pessoas hoje vão utilizar muito a tecnologia, a inteligência artificial, até para fazer muita coisa, vão ganhar tempo, porque vão produzir mais rápido ali e tal. Acredito e torço para que a qualidade melhore. Sim. Que eu acho que vai. Até porque
Claro que existe sempre aquela coisa do business, né? Mesmo na parte artística, você hoje em dia, muito da parte artística, ou melhor, a parte artística é muito mais business do que artística. Mas eu acredito que a gente suba um grau de qualidade nesse business, né? Sim. Mas claro que vai ter tudo, né, Maurício? Vai ter a porcaria também, vai continuar, porque eles vão de acordo com o que o público quer, não tem jeito, né? The Velvet Sandal. Legal. Essa Mas, é a cara, banda. Eu falo pra você, essa banda nunca vai estar num palco, será? Então, não sei, né? Teve show do ABBA, lembra que teve show do ABBA agora? Mas não eram eles, eram avatares deles. Cara, você sabe que e aí nem era avatar. Eu assisti um Circo de Soleil do Michael Jackson em Las Vegas. Sim. Cara, o Michael Jackson apareceu no palco. Era uma holografia, não era um avatar, era uma holografia dele ali. E aí ele aparecia aqui, sumia daqui, aparecia ali, e o pessoal se integrando com ele, dançando junto. Então, assim, tudo é possível. E aí entra, isso que até eu ia falar, né? As pessoas não têm mais tempo, e as pessoas vão buscar experiências. Sim. Né? Eu fui no show do Paralamas lá no Allianz. Sensacional. 40 anos da banda, tal, banda que eu sempre gostei, né? Gosto até hoje. Pô, eu fui no show, então a experiência do show é outra coisa, né? É outra coisa, né? Então quando o pessoal fala assim, nossa, vai acabar tudo, tá? Não, tem várias outras coisas que a gente tem que olhar, que são experiências humanas que elas vão continuar. Né? Cara, eu falo isso pro pessoal, isso aqui que a gente tá fazendo aqui não vai acabar nunca. Sim. O melhor tá começando. Por quê? Nada substitui isso, Maurício. Sim. Nada substitui o erro da gente aqui, que é super legal pra quem tá ali. Nada substitui a gente falar uma coisa, o pessoal dá risada do tiozão ali, cara. Nada, né? E assim, né? A gente poderia fazer isso também de uma forma virtual, poderia estar online, você num lugar ou no outro. Sim, né? é possível. Daria pra fazer, mas essa experiência humana da conversa, né? Isso vai ter, e isso é algo que eu trago muito também, né? Trazendo agora para a minha área, né, de treinamento, de comunicação, que são o que a gente chama das soft skills ou das human skills, né? Que é a comunicação. Então, isso é muito importante. Legal. Então, o pensamento analítico, até de você olhar aquilo e também ver assim, pô, peraí. Isso aqui tá meio estranho, né? Tem né? Não parece... Porque hoje tem até comentário de inteligência artificial nas redes sociais, né? Aí o pessoal vai ver, pô, a pessoa comentou isso, às vezes não é uma pessoa, é uma inteligência artificial. Então você começa a olhar alguns padrões ali, então você tem um pensamento analítico, pô, peraí, essa informação que tá chegando pra mim, ela é verdadeira mesmo ou não? Né? Será que ela é ou não? Então você ter todas essas habilidades, né, diferentes ali, é importante a gente estar trabalhando, isso cada vez mais a gente vai ter que estar trabalhando. Mas então eu acredito que, claro que muita coisa do que existe vai mudar, mas muitas coisas novas então irão... Elas vão se transformar. Mas muita coisa nova também irá ser inventada, né? Sim. Tá aqui a banda que foi inventada. Né? Só que aí pra fazer essa banda, tem que ter alguém lá que faz o prompt como você, que entenda de música. Que entenda de música. Então por isso a educação formal vai continuar. Sim. Você entende? Porque pode ser que alguém que não entenda de música faça, mas nunca vai fazer igual a uma pessoa que entenda de música. Sim. Né? E uma coisa que eu quero trazer que é muito legal também, é assim, eu vejo as pessoas mais tradicionais falarem, mas a inteligência artificial faz, mas não tem emoção. Cara, falar pra você, eu já me emocionei várias vezes com resultados que o Suno me deu de músicas. Falo, cara, não é possível isso aqui. Cara, você se emociona. E você pode ver em textos, a hora que você realmente começa a aperfeiçoar esse prompter e ele trazer, porque você está direcionando o seu coração, a sua arte para aquilo. Sim. E parece que se você fizer isso bem feito, amplifica isso, cara. Exatamente. Eu brincando assim, eu coloquei, olha, eu quero uma cantora que seja próxima das musas americanas lá, Whitney Houston, Dionne Warwick e Dana Summer. Cara, a hora que veio a voz da música, cara, eu chorei. É impressionante. Pergunto pra você sabe quem são essas cantoras? Essas cantoras? Então, assim, só quem tem esse conhecimento de música que vai poder pedir isso para
a inteligência artificial, porque senão ela não vai ter referência. Né? Ela não é assim, me dê uma música que vai ganhar o Oscar, que vai ganhar o Emmy, né? O Grammy, né? A própria inteligência artificial fica sem referência. Exato, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ela começar a se retroalimentar sem a intervenção do humano, ela começa a ficar burra. Sim. Não é isso? Sim. Isso eu já vi pessoas muito... que estão no próprio desenvolvimento da inteligência artificial. Em toda a trajetória da inteligência artificial vai ter que ter intervenção humana, colocando mais informações, trazendo essa parte mais humana. O Miguel Nicoleles, né, que é um neurologista brasileiro, tal, assim, sensacional, respeitadíssimo no mundo todo, tal, ele fala assim que a inteligência artificial ela nem é inteligente nem artificial. É verdade. Porque na realidade ela vem de uma coisa que não é artificial. Ela tem esse, né, o que a gente tá falando bastante aqui, né, tem essa conversa com ela, né, que a gente tá trazendo, esse prompt que a gente tá trazendo, esses elementos que a gente tá colocando ali. Então ela vem de algo humano. Ela se alimenta Claro disso. que ela vai aprendendo ali, e ela vai ajudando em muitas coisas, mas ela nunca, e essa é uma fala dele, ela nunca vai substituir a capacidade de processamento do cérebro humano. Ah, não. E não só de processamento, de criatividade, porque isso ninguém tira do humano, né? Sim. E existe uma coisa da intuição. A intuição é tudo. E quando a gente fala, eu tô falando em artes, né? Mas você imagina isso na área médica, existe a intuição. O médico antigo, ele encosta em você, ele sente, cara. Ele muitas vezes, de olhar para você, ele já sabe o que você tem. Sim. Isso a inteligência artificial não tem. Sim. Mas, por outro lado, se você falar seus sintomas, a inteligência artificial em segundos, em milésimos de segundos, ela vai pegar esses sintomas num Big Data mundial de todos os tempos e vai te falar com exatidão. Você tem isso. Que louco, né? Pô, eu tô louco pra... Eu vou trazer aqui um médico pra falar sobre isso. Tem até a pessoa pra gente trazer, pra falar sobre tecnologia. Sobre medicina, inteligência artificial na medicina. Porque tem muita coisa, hoje já tem vários trabalhos, eu lembro até de uma startup que trabalhava com isso, que dava um apoio ao patologista para lá. Então, assim, ele já digitalizava o exame, então um exame de câncer de colo do útero, digitalizava a plaquinha ali e tal, e isso já ia a própria imagem. A imagem, ele digitaliza a imagem, isso ia para uma nuvem. Então, por exemplo, um laboratório do interior da Bahia. Eles tinham que juntar lá umas 10 exames para mandar para Salvador. Aí ia lá, o patologista avaliava, tal, voltava. Então isso demorava alguns dias, né, da ida e da volta, tal. Para quem está cuidando de um câncer, isso é essencial que seja rápido. Exatamente, né? E aí, com isso, ele digitaliza, sobe ali na plataforma, na nuvem, com toda a proteção de segurança, tudo tal. O patologista lá em Salvador recebe aquilo lá, ele olha com o auxílio da tecnologia, ele avalia, né? Então o laudo sempre é final do médico. Do médico. Então do médico, até por questões da Anvisa e tal, ele que vai decidir ali. E aí ele avalia e devolve ele. Então, por exemplo, às vezes em 2 horas, a pessoa tem o exame dela, o laudo do exame dela ali. Gente, eu acho assim, a evolução pro ser humano e o que isso vem para somar realmente para a vida das pessoas é absurdo. Mas sabe uma coisa que eu acho que é legal, que daqui a pouco a gente vai ter, eu falo que eu tô até fazendo isso, né, que eu faço uma comparação de usar a inteligência artificial com assim, né, eu pergunto para as pessoas assim, sábado à noite, né, sábado à noite, que você cozinha na sua casa, no sábado à noite? Muito adoro. Você gosta de cozinhar, né? Então, tem gente que fala assim, não, imagina, não vou cozinhar nada, eu vou pedir no iFood. Então é assim, né? A inteligência artificial é a mesma coisa. Tem coisas que eu gosto de fazer, minhas apresentações de palestras e tal, eu gosto de fazer elas. Eu gosto de estar lá no PowerPoint, buscar a imagem que eu quero e tal. Eu gosto de fazer a minha apresentação, né? É a mesma coisa do cozinhar. Sábado à noite em casa também a gente cozinha, estamos junto ali e tal, cozinhando e tal, né? Tem gente que não, fala assim, eu não tenho paciência para cozinhar, vou pedir no iFood lá.
mesma coisa ali, pô, que eu não tenho saco de fazer apresentação. Vou pedir, me dar uma apresentação, ajeitei uma coisinha ali, pronto, a apresentação tá pronta. E aí depois né? você põe um pouco mais personalizado pra você ali, então isso vai também, né, do que você gosta de fazer, daquilo que você tem a habilidade para fazer, que nem se fosse, pô, eu gosto da música e tal. Então eu falo que daqui a pouco vai ter algumas coisas que é o feito por humanos, igual o feito à mão. É verdade, vai ter um selo. Vai ter um selo, né, pô, feito por humano. Então isso aqui, pô, isso aqui foi feito por humano, ó. Talvez isso vai valer mais. Vai valer mais, vai ter um valor, vai ter, é isso que você falou, vai ter uma grife. Isso. Feito por humanos vai ser uma grife. Bacana isso. Como produtos que a gente compra, fala assim, né, pô, feito à mão. Fala assim, pô, isso aqui foi feito à mão por um artesão, por alguém que teve uma habilidade que fez, isso aqui custa mais caro. Então isso também assim, mas tudo que é inteligência artificial, pô, tá facilitando. Cara, você já imaginou o que isso aí pode abrir de mercado pra você, ó, que tá assistindo? Pois é. Cara, sensacional. Né? O feito por humano, né? Por exemplo, esse podcast aqui, ele é feito por humanos, né? É isso aí. Mas ele também tem o apoio de muita inteligência artificial, porque vocês vão ver na edição, de um monte de coisa, tal, tá rolando. Agora, para entender aqui, porque assim, a hora que eu cheguei aqui, o Paulão, ele mexeu na luz, ele colocou a luz aqui, ele ajustou o foco da câmera, tá? Isso é o olhar humano do Paulo e não da inteligência, não da máquina. Né? É assim, hoje a máquina também faz. Sim. Mas é o que você falou, de repente é a preferência, aí tá o feito por humanos. Eu gosto de deixar, tá vendo que eu tô um pouco mais em um canto, o Maurício tá um pouco mais no outro, pra gente manter o eixo. Isso é uma coisa que saiu daqui, pô, mas a máquina poderia fazer? Poderia, mas a gente gosta de fazer, Sim. é isso? Exatamente, são esses elementos. Eu acho que esse nosso podcast vai dar o que falar. Então, vai dar conversa pra caramba, e essa é a ideia. Vai dar conversa. Que tenha conversa. Hoje a gente falou bastante de tecnologia, de inteligência artificial, e a gente quer trazer os diferentes assuntos ali. Até, né, você pode ajudar a gente aí, né? Que tema que você gostaria que a gente trouxesse para conversar aqui, né, na conversatória, né? Quem que você quer que a gente traga aqui? Né? Lembrando que a gente está até em Campinas, que é um polo de inovação e tecnologia. Sensacional. Né? Então a gente tem muita gente legal para trazer bem lembrado. Aqui, né? Então se você, né, tem aí sugestões, tal, escreve aí nos comentários, tal, pô, por que vocês não chamam alguém de tal área, né? E aí a gente vai buscar, vamos trazer essa pessoa aqui para conversar com a gente. E aqui. Lembrando que essa tal área é qualquer uma, tá bom? Então, seria legal trazer um pessoal de esporte, já que é o seu ramo, né? Muito legal. E eu fico lembrando aqui dos CTs dos grandes times hoje do Brasil, que a tecnologia, cara, tem uma tecnologia absurda, tudo, né? Tô falando de futebol, mas hoje o esporte não vive sem tecnologia. Não, ó, se você for ver, né? Hoje todos os times, praticamente todos os times e todos os jogadores jogam ali, vocês podem ver que jogam um topzinho com um GPS ali, né? O que pega ali? Pega o quanto o cara correu, a velocidade que ele teve, batimento cardíaco. Pegam todas as informações. Tá tendo, quando você assistir lá o jogo de vôlei e tal, é normal ver, principalmente no feminino, as meninas estão com uma tirinha aqui, que é um monitoramento, tem todos os dados ali dela vital, né? De pressão sanguínea, de batimento cardíaco e tal, elas usam no dia a dia e usam no jogo. Outro dia eu vi o Abel Ferreira, né, do Palmeiras, ele dá uma entrevista que ele falou assim, ó, eu vi aqui, ó, que o goleiro reserva, esqueci o nome dele lá, ó, o goleiro reserva aqui, ele não dormiu bem à noite, porque eles estavam monitorando inclusive o sono dele, ele tá com um filho pequeno e tal, então o treino dele não pode ser tão intenso quanto do outro, porque Everton, que é o principal. Porque ele tá porque ele não dormiu direito, então ele corre risco de se machucar. Olha, então, isso isso no final das contas, a performance dos jogadores e a performance do time vai ser muito melhor. Sim. Porque cara, eu tô doido pra gente começar a receber as pessoas aqui, cara. Vamos começar a chamar esse pessoal aqui. É isso aí. E eu queria falar pra você que nos assiste, aproveita, ó. Já se inscreve no nosso canal, já clica no sininho aí para receber as notificações dos próximos podcasts. Eu acho que a ideia nossa, a princípio, é de 15 em 15 dias, é isso? Sim, isso. E depois, a hora que a coisa já tiver... claro que a gente tem um plano de negócios para esse nosso podcast, mas é um plano estratégico para você, principalmente para você que está nos assistindo, porque a gente quer manter você com a gente aqui toda semana. E a ideia depois de algum tempo a gente começar a fazer esse podcast semanal. Exatamente. E eu quero até combinar com você aqui.
pra gente fazer dentro do mês, de repente, um ao vivo? O que você acha? Uma live? Pô, eu acho legal, hein? Legal, né? O ao vivo Aí é o legal. pessoal possa perguntar. Pode comentar e a gente convidado. faz os comentários ao vivo. Acho Eu bacana, acho bacana a gente fazer assim. Então Vamos fazer. Maurício, pra mim tá combinado. Então, combinado. Uma vez por mês a gente vai fazer um ao vivo, né? E é isso, né? Ajuda a gente aí a crescer, dê sugestões, né, de quem você quer aqui para trazer, para conversar com a gente aqui, conversatória. Vocês viram que a gente gosta de conversar e a gente vai viajando aqui nas coisas. E às vezes tem um pequeno roteiro, mas é um roteiro que a gente não segue muito. Não, vai ser... A gente quer conversar, né? A ideia é essa aqui. Mas eu acho que o roteiro vai ser um estudo do nosso convidado. Isso. Que a gente vai bolar algumas perguntas ali, mas o interessante é justamente virar um improviso. Exatamente. E se o nosso convidado der uma linha que a gente achar interessante, a gente vai atrás dela. A gente vai atrás dela. E vai fugir do roteiro. Exatamente. Topa? Show de bola. Isso aí. Vamos deixar uma dica pra galera aí? Vamos deixar. Vamos deixar. Vou deixar uma dica pra vocês, né? Buscarem aí, tá? Primeiro que eu já falei antes aqui de vocês brincarem aí sobre com a inteligência artificial. Vai lá no ChatGPT, não precisa fazer o pago, não, tem o gratuito, tem o Gemini, tem o Copilot, tem o Cloud, tem vários ali. Vai lá, pede, sei lá, uma imagem, pede uma apresentação, um tema que você quer utilizar. Sempre com cuidado de não colocar informações sensíveis ali e tal, porque isso vai para a nuvem, a gente não sabe para onde vai, então, né, não coloque dados, né, que podem ser sigilosos aí, então pessoais, isso também, de outras pessoas. Se você quiser colocar o seu, beleza, mas não, né? Melhor não. Né? Mas de outras pessoas nunca, isso. Né? Então brinca aí e tal. E a ideia é essa, né? Que você, né, olha aí, faz uma busca aí, né? Quais são as novas tecnologias que estão surgindo hoje aqui para a educação, para aprendizagem corporativa ou para aquilo que você quiser trabalhar aí, busca isso. Essa é a minha dica de você brincar com a inteligência artificial. É isso aí. E eu vou pedir para você também, como que é, eu assisto muitos podcasts e tem um que é muito legal que ele fala assim, indique pro seu amigo. Se você gostou, indique pro seu amigo. Se você não gostou, indique pro seu inimigo. Assim, gente, indique para todo mundo. Se você achou que o nosso bate-papo aqui agrega alguma coisa para você, e eu tenho certeza que vai agregar, porque assim, a gente hoje tá brincando, né? Uhum. Mas a gente vai falar muito sério, tá bom? Sempre com essa coisa dinâmica. Eu acho que a proposta da gente é ter essa coisa bate-papo e ser muito dinâmica. E a gente vai trazer realmente assuntos que vão ser importantes para você. E essa eu acho que é a nossa proposta. Exatamente. É isso, Maurício? É isso. Hoje é dia 3 de setembro, aniversário do meu filho Vinícius Lourenço. Um beijão. Parabéns, Vinícius. 26 anos, hein, cara? Então, assim, eu acredito que esse podcast vai pro ar ou amanhã ou depois, que eu já quero colocar no ar. Eu vou divulgar nos meus canais, o Maurício vai divulgar nos seus, né, Maurício? E você que gostou, divulguem para todo mundo, como a gente pediu. Então eu acredito que vamos já deixar um compromissado daqui 15 dias. Daqui a 15 dias a gente faz o próximo. Fechou. O próximo vai ser lá pro dia 18, véspera do meu aniversário. Tá? Meu aniversário é dia 19 e tal. Pô, legal. Pô, traz um bolinho, cara. É isso, boa. A gente vai abrir um vinho aqui então no boa, próximo. Show. Combinado? Combinado. Já vai trazer convidado? Não. Vamos já pensar em convidados aí. Vamos trazer convidados. A gente podia trazer as duas mulheres nossas. O que você acha num deles? Pô, boa, hein? O cara fazer discutir a relação aqui, uma DR aqui ao vivo. Combinado, Maurício? Combinado. Então, beleza, gente. Até o próximo Conversatória. Conversas que transformam. Valeu, Maurício. Boa.